E fala jogador, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, mas pra gente é um prazer tê-los aqui no Sport News. E hoje a gente traz uma análise de um vídeo que me chamou muita atenção. O canal Peleja, tá aqui em cima aqui, ó, o canal Peleja, isso mesmo. Segue esse canal, é um dos melhores canais esportivos e eu fiquei impactado com a qualidade da reportagem que eles fizeram sobre o grande plano da Rússia no futebol mundial. E aí, vocês entendem que a Rússia está fazendo excelentes contratações, muitos jogadores fazendo excelentes partidas lá na Rússia? E por incrível que pareça, você sabia que a Rússia não participa da Champions League, por exemplo? Você sabia que a Rússia está em guerra? Você sabia que a Rússia ela tomou várias sanções da FIFA e do futebol mundial por conta dessa guerra? Mas mesmo assim, a Rússia é uma potência no futebol mundial. E a gente vai entender melhor através desse vídeo aí do Peleja, que ficou muito, mas muito bom. Inclusive, eles têm um outro vídeo que é melhor ainda, que a gente vai trazer, qualquer dia desses a gente vai trazer um comentário sobre, mas vai lá, desde já assiste. Canal bom é assim, a gente indica, né? E eles fizeram uma reportagem sobre os autistas no estádio de futebol. Eu vou tentar deixar em algum canto por aqui o link deles, e aí você clica nesse vídeo, é muito bom, muito bacana, tá? Se não estiver em nenhum card aqui, você pode ir lá na descrição, que a gente vai colocar sobre os autistas no estádio de futebol. Gente, muito bom, muito bacana. Então vamos lá, vamos acompanhar sobre o grande plano da Rússia no futebol, porque está comprando muito jogador. O que está acontecendo? Vamos entender melhor? Então vamos lá na tela do nosso computador, bora! When the war stops, they will be readmitted. Мы сделали все, чтобы наши гости, спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики чувствовали себя в России как дома. Em 2025, mesmo com o futebol russo sofrendo sanções da FIFA e da UEFA e impedido de participar de competições Rapaziada, internacionais, 60 milhões de euros. É que eu não tô com a calculadora aqui agora, mas faça o cálculo. Já faz tempo 60 milhões de euros por dois jogadores. Mas como uma liga que parece ser mais isolada consegue se manter tão relevante e gastando tanta grana nas últimas décadas? A resposta está num projeto que envolve toda a estrutura de poder do país, suas principais indústrias e figuras mais controversas. Do investimento estatal ao dinheiro de oligarcas poderosos, o futebol russo é um grande esquema político que tem mais influência no mundo do que você imagina. Como sempre, né? Política está envolvida lá no futebol, então vocês já conseguiram entender mais ou menos. Vamos continuar aqui. Presta muita atenção nessa imagem aqui. Esse é um dos momentos mais emblemáticos da virada de chave do futebol russo. O título do CSKA na Copa da UEFA em 2005 foi a primeira conquista europeia de um clube da Rússia, e o Wagner Love começava sua trajetória para se tornar ídolo por lá. Mas é o patrocínio da camisa que revela muita coisa que vai me ajudar a te apresentar alguns personagens dessa história. A Sibneft começou a entender, pessoal, começou a entender. A Rússia, ela tem muito patrocínio espalhado pelo mundo todo. A gente viu o Wagner Love ali, que foi um dos pioneiros lá na Rússia. Tinha um outro lateral ali, ele é brasileiro, eu esqueci o nome dele. Não é o Wendel o nome dele, não, eu esqueci o nome dele. Quem souber aí já comente no nosso... aí embaixo no vídeo, tá bom? Em 2005, pouco tempo depois do título do CSKA, a Sibneft voltou a ser estatal, comprada pela empresa mais importante do país, a Gazprom, dando origem à Gazprom Neft. Esse Roman, se não falha a memória, eu acho que ele era dono do Manchester City lá atrás, alguma coisa assim, vamos acompanhar aqui. A Gazprom comprou uma parte majoritária do Zenit e deu início a uma nova era de um clube que até então não tinha vencido tanto assim. Além de expandir seu império, a empresa começaria a apostar numa estratégia de propaganda internacional através do futebol. Mas para entender como tinha tanta gente poderosa de olho, eu preciso te explicar um pouco dos detalhes da formação da Federação da Rússia. Com o fim da União Soviética, em 1991, o primeiro presidente eleito da nova Federação Russa foi Boris Yeltsin, responsável por adotar medidas polêmicas para transformar a economia do país e entrar de vez no mercado global capitalista.
It is indeed a great honor for me to address the Congress of the great land of freedom as the first ever, over 1,000 years of history of Russia, popularly elected president. Em 1989, organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, tinham criado o Consenso de Washington, uma série de medidas que serviriam para guiar o crescimento econômico dos países subdesenvolvidos, consistindo em uma abertura comercial, desregulamentação, privatizações em massa e Estado mínimo. Na prática, essas medidas tiveram efeitos desastrosos na maior parte dos lugares, contribuindo rapidamente para o crescimento das desigualdades sociais e da pobreza. Na Rússia, Yeltsin adotou algumas dessas medidas, e as privatizações foram a principal estratégia. A terapia de choque permitiu que a maioria das empresas estatais fossem compradas por bancos e empresários bem conectados, geralmente em negócios corruptos e por preços muito desvalorizados. The day the ruble fell 20%, Vogue magazine held a party for 4,000. The cream of Moscow's elite squeezed into a shopping arcade to celebrate the launch of the first Russian edition. For 7 years, events like this marked Moscow's dizzying rise from its communist roots. The rush to capitalism impoverished the Russian nation but enriched its capital. Buscando a reeleição, Yeltsin também lançou a prática de empréstimos por ações. Desesperado por dinheiro, o governo recebia empréstimos milionários. Dá uma paradinha aqui, pessoal. Vocês estão entendendo empresas estatais a mais potência que a valiosas Rússia é? como garantia. A Rússia, diferente de outros países, ela tem o seu governo muito interno no futebol, é muito arraizado no futebol. É lógico que todos os países têm. Berezovsky teve problemas com essa nova realidade, se tornou inimigo e teve que fugir para a Inglaterra para continuar tocando seus negócios internacionais. Em 2004, no mesmo ano que a Sibneft se tornou a maior patrocinadora... Vocês lembram disso daí, né? Vocês lembram? Fechou uma parceria do Corinthians, vocês lembram? Lá vem, agora começa a ficar um pouco escuro o negócio do Brasil. Mas vamos lá, brincadeira da parte. Mas lascaram o Corinthians também. Terminou com dívidas e um rebaixamento. Alguns se vestiram de presidiários e trouxeram algemas, simbolizando que queriam a prisão do presidente Alberto do Alib. Só uma dica, tá? A conta sempre chega. Ou seja, cedo ou tarde, mas a conta chega. E a conta pro Corinthians nessa época chegou. E vou ser bem sincero pra vocês, tem chego até hoje. Vocês sabem do que eu estou falando. Também explica como o Corinthians chegou a fazer uma parceria com o time da Geórgia, o Dinamo Tbilisi, cujo dono ficou rico justamente por ser amigo próximo dele. E os dois tentaram comprar o West Ham. E esse caso brasileiro dava indícios de que os negócios russos iam rodar o mundo. E magnata da mídia que comprou o Milan e construiu uma carreira política em cima disso, chegando à posição de primeiro-ministro. Essa onda chegou primeiro na Ucrânia, onde os oligarcas ainda tinham mais poder político do que na Rússia de Putin. Mas logo os russos entraram no esquema e se conectaram aos maiores clubes. O Spartak Moscou foi comprado por Leonid Fedun, fundador e vice-presidente da segunda maior empresa petrolífera da Rússia, a Lukoil, enquanto o Ministério da Defesa vendeu o CSKA para um consórcio liderado por Yevgeny Giner, também da indústria energética. Diferente do seu antigo sócio, Roman Abramovich se manteve fiel ao presidente Putin. Eu falei Manchester City, perdão, é o Chelsea. Ele comprou olha o quanto que esse cara investiu mais de 1,5 bilhão de libras em 19 anos. 2004. Ganhou 21 títulos nesse período e conseguiu relevância mundial, iniciando a onda de compras ou patrocínios de clubes europeus por oligarcas russos. Os oligarcas já eram uma realidade no futebol, mas a partir do governo Putin, o esporte passou por uma renacionalização, com empresas mas que tem uma coisa em comum com o que a gente tem vivido com clubes como algumas SAFs no Brasil? Estratégias de influência. A primeira edição da nova Premier League russa, em 2002, foi vencida pelo Lokomotiv Moscou, propriedade do Ministério do Transporte, e depois da Russian Railways, maior companhia ferroviária estatal. Foi dentro desse novo paradigma de força nacional que a Gazprom mudou o foco de Moscou para São Petersburgo e comprou o Zenit, dando início a um dos impérios do futebol mundial.
Segundo fontes internacionais, a Rússia tem as maiores reservas de gás natural do mundo, e a maior parte delas é administrada pela Gazprom. Quando Putin chegou ao poder, um dos seus objetivos imediatos foi retomar o controle da empresa. A Gazprom já patrocinava o Zenit quando o clube ainda não era gerido pela cidade, mas a compra não foi por acaso. São Petersburgo, antes conhecida como Leningrado, tem um peso histórico muito grande. É conhecida como a capital cultural da Rússia e é um dos principais destinos turísticos do mundo, uma verdadeira porta para potências da Europa. Em 2005, em parceria com o chanceler Gerhard Schröder, a Rússia assinou acordos com a Alemanha para a criação do Nord Stream, um gasoduto que levaria o gás natural russo direto para a Alemanha pelo Mar Báltico, servindo como um centro de distribuição para o resto da Europa, sem ter que passar pela Ucrânia. O investimento no futebol espalharia o nome da Gazprom, e no Zenit os resultados foram quase imediatos. Eles venceram a Premier League russa em 2007 e a Copa da UEFA em 2008, e nas temporadas seguintes investiram caro em contratações como a do Hulk. Se por acaso lembra dos vídeos virais que brincavam com a força dele e tinha um logo da empresa por todo lado? Desde então, os 3 presidentes que passaram pelo Zenit tinham cargos de direção na Gazprom, ou em alguma das suas subsidiárias, e 2 deles chegaram à presidência da União Russa de Futebol, inclusive o atual líder da União, Alexander Dilkov, um dos chefões da Gazprom Neft que eu te falei lá atrás. Mas a propaganda precisava ir além. Em 2006, a Gazprom se tornou a maior patrocinadora do Schalke 04. A parceria era perfeita. O Schalke tinha muita tradição, mas estava quase falindo, enquanto a Gazprom queria entrar de vez no mercado alemão e legitimar o projeto do Nord Stream. E, além disso, a escolha foi estratégica por Gelsenkirchen ser uma cidade no centro da indústria energética alemã, próxima de um dos principais centros de distribuição de gás natural e com uma grande tradição operária e imigrante. Quando o Nord Stream foi finalmente inaugurado em 2011, o Schalke chegou na semifinal da Liga dos Campeões e venceu a Copa da Alemanha. O timing perfeito para os russos. Um ano antes, a Rússia tinha ganhado o direito de Antes da gente falar sobre as sanções, e aí? E como de praxe, Os caras da Gazprom é bom ou não é? Os russos é bom ou não é? Seja bem sincero, eu estou falando na questão de marketing, tá, gente? Na questão de mostrar a sua marca. Eles já tinham fechado um contrato milionário com o UEFA para patrocinar a Champions. E é por isso que você com certeza já viu uma propaganda da Gazprom em alguma transmissão. Agora fica interessante, muito interessante. E se desde já você está gostando desse vídeo, se está sendo relevante para você, se você está aprendendo um pouco mais sobre futebol na Rússia, vai lá, segue a gente, curta esse vídeo. Deixa seu comentário pra gente entender o que você achou. As tradições não desapareceram e a influência da Rússia no futebol internacional continua existindo. Agora começa, gente. A exclusão das seleções e dos clubes russos de competições internacionais foi a resposta mais rápida e simples. Como a maior parte dos países se recusa a jogar amistosos contra eles, o jeito ajuda, né, Brasil? Nações mais próximas politicamente, e com o Brasil, que rejeita o isolamento e tenta agir como um mediador do conflito, o que explica aquele amistoso que parecia aleatório entre Rússia Sub-21 e o São Cristóvão. Apesar das sanções, a União Russa em si não foi excluída das organizações e continuou participando das decisões da UEFA e da FIFA. O Alexander Dilkov, inclusive, continuou fazendo parte do comitê executivo da UEFA até 2025, o que gerou críticas, já que a Gazprom Neft é uma empresa tão poderosa que recebeu aval para ter um exército privado lutando na guerra. Mas foram as transferências que chamaram mais atenção. Dentro das sanções aprovadas pela União Europeia estavam limites de negociações com instituições Olha as transferências russas, principalmente aquelas ligadas a oligarcas e que tinham proximidade com o governo. É futebol europeu, irmão. Muitos clubes de futebol caíam nessa. As sanções incluíam um limite de 100 mil euros em qualquer negócio, mas os clubes não pareciam ligar muito, e o mercado continuou agitado, com transferências milionárias, incluindo estratégias de usar contas de terceiros e bancos internacionais. Logo depois da invasão, os bancos estatais como o VEB, que era dono do CSKA, e o VTB, dono do Dinamo Moscou, passaram suas ações dos clubes para outros parceiros, já prevendo as punições, mas em tese continuavam no controle dos clubes. Mas a principal denúncia era de que alguns oligarcas ligados às indústrias e aos clubes tinham ligações diretas com o conflito, seja na produção de tecnologia militar, no transporte ou na energia usada pelo exército. O exemplo mais óbvio é o Akhmat Grozny, clube controlado pelo ditador da Chechênia, Ramzan Kadyrov, conhecido como o cão de guarda do Putin, que tem um papel central no treinamento e envio de tropas para lutar na Ucrânia. Ele sempre entendeu a relação entre futebol, poder e imagem. Em 2011, foi responsável por um dos amistosos mais bizarros que você nunca ouviu falar, investindo alto para lendas da seleção brasileira, incluindo Romário e Bebeto, jogarem na Chechênia, numa partida que ele mesmo marcou 2 gols. A região do Cáucaso é muito diversificada e tem um histórico de conflitos e movimentos separatistas, como nos casos da Chechênia e do Daguestão. E por isso lá, a relação dos oligarcas com o futebol tem um peso político ainda mais específico.
talvez você tenha alguma memória do Anzi Makakala. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Parabéns mais uma vez ao pessoal do Peleja. Que vídeo sensacional, autoexplicativo, maravilhoso. Se você gostou, vai lá no canal deles, assista mais uma vez, curta, siga o canal dos caras, são muito bons. Desde já, meus parabéns. E você que ficou até agora conosco, muito obrigado. Que você possa curtir, compartilhar esse vídeo e seguir o nosso canal, tá bom? Forte abraço e vamos para a próxima. Valeu! Independente das tensões políticas, faz parte de uma disputa de poder e influência que está longe de acabar.